Olá, sou Francis Passo Tomé e participei do programa PIBIC, CNPq e UniOeste. Irei apresentar sobre a avaliação da extração hidroalcoólica assistida por ultrassom das folhas de baunilha variegata e atividade antioxidante. Os autores são Fernanda Rengel dos Passos, Kátia Andressa Santos e o orientador Edson Antônio da Silva. Eu participo do Centro de Engenharias e Ciências Exatas na UniOeste, campus de Toledo. A baunilha variegata ela é comumente cultivada no Sudeste Asiático, sobretudo na China e na Índia, sendo utilizado na fitoterapia local para o combate de pequenas enfermidades. Os extratos da baunilha variegata apresentam propriedades antidiabéticas, anticancerígenas, antimicrobianas e antioxidantes. Dentre os vários tipos de métodos de extração, a extração por ultrassom ela ganha destaque, devido que a sua ponteira ela gera ondas mecânicas no solvente, desencadeando um processo denominado de cavitação. Esse processo gera o rompimento das células vegetais, assim todo o material que está no interior da célula vegetal ele é disperso no solvente utilizado. Desse modo, esse método ele apresenta uma vantagem comparado, por exemplo, ao método da maceração estática. Dentre os objetivos seria realizar a extração de folhas de baunilha variegata com solvente hidroalcoólico assistido por ultrassom, analisar os efeitos da potência da relação da massa de amostra de solvente e da temperatura na extração, em concomitância ao rendimento e à concentração dos compostos antioxidantes. Além disso, avaliar a atividade antioxidante dos extratos pelo método DPPH e a quantificação dos compostos fenólicos totais. A extração ela foi realizada utilizando um solvente hidroalcoólico com 70% de etanol e um tempo de extração de 10 minutos, o qual foi determinado por uma curva de cinética. Além disso, foi utilizado um planejamento experimental box banking 2 ao cubo com triplicata no ponto central e três fatores, sendo eles a temperatura dada em graus Celsius, o SSR, que é a razão massa de amostra e solvente, dado em grama por ml, e a potência sendo dada em porcentagem. Ademais, foi definido três níveis: o nível baixo, nível médio e o nível alto, o qual para a temperatura seria 40 graus Celsius, 50 graus Celsius, 60 graus Celsius, para o SSR 1 para 20, 1 para 15 e 1 para 10, e para a potência 20, 50 e 80%. Esse planejamento experimental ele foi baseado no planejamento executado pela Polskovsky et al. Na metodologia de inibição de DPPH, utilizou-se como branco o etanol, tendo uma curva de calibração feita com o Trolox nas concentrações de 11,71 a 200 micromol por litro. Além disso, foi feito na microplaca realizada em triplicata e, por fim, lido em espectrofotômetro a um comprimento de onda de 530 nanômetros. Na determinação no teor de fenólicos totais, TPC, usou-se como branco uma solução de 20 microlitros de etanol, 100 microlitros de fole e uma solução de 75 microlitros de carbonato de sódio. Já a curva de calibração foi realizada com ácido gálico com uma concentração de 1,75 a 224 microgramas por ml. O ensaio também foi realizado em microplaca em triplicata e lido em espectrofotômetro a um comprimento de onda de 750 nanômetros. Por meio do gráfico de Pareto, é evidente que a potência linear ela apresentou uma significância no rendimento obtido. Já o SSR ele atrapalhou esse rendimento obtido, apresentando uma significância, um valor ali negativo. Já os outros fatores não apresentaram significância no rendimento. O único que apresentou é a interação entre a potência e o SSR linear, né, ambos, que apresentou também um valor positivo, uma significância positiva no rendimento. Na tabela ao lado é comparado o rendimento obtido com o presente na literatura conforme Pausikovsky, o qual pesquisou a espécie Bauhinia forficata, a qual é do mesmo gênero da espécie estudada, que é a Bauhinia variegata. A análise realizada foi a 50 graus Celsius, 80%, 10 no tempo, né, 10 minutos, e o SSR de 1 para 10, e obteve-se um rendimento de 22,06. Já Pausikovsky realizou um experimento a 50 graus Celsius, potência menor de 50%, um tempo maior de 15 minutos, e um SSR
um pouco menor, de 1:15, e obteve um rendimento inferior. Vale ressaltar que o rendimento obtido foi 3 vezes maior que Pauskowski et al., e além disso é evidente a função da potência em relação ao rendimento. A potência máxima obteve o rendimento máximo. Comparando os resultados obtidos nas análises CPC e DPPH, o extrato E3 foi o realizado numa temperatura de 40 graus Celsius, uma potência de 80%, um SSR de 1:15, num tempo de 10 minutos. O TPC obtido foi 194,63, mais ou menos 11,07 micrograma de ácido gálico por micrograma de amostra. Além disso, o DPPH obtido em micromol de equivalente de Trelox, né, por grama de amostra, foi de 557,52, mais ou menos 15,66. Já o realizado por Pauskowski et al. Com a espécie Bauhinia forficata, que é do mesmo gênero da espécie analisada, foi realizado em uma temperatura de 50 graus Celsius, uma potência de 50%, diferente, tanto temperatura quanto potência, SSR iguais, de 1:15, e o tempo um pouco maior, 5 minutos a mais, 15 minutos ao todo. Um TPC obtido foi de 45,69, mais ou menos 3,10, e um DPPH de 114,93, mais ou menos 9,22. Em relação ao TPC, o obtido foi 4 vezes maior, e em relação ao DPPH, foi 5 vezes maior em relação ao Pauskowski et al. Portanto, diante do exposto, é evidente a potência como o fator mais influente nos resultados, tanto eles o rendimento, o TPC e o DPPH. Isso deve ao fato que, elevando a potência, irá elevar a cavitação, e com a elevação da cavitação ocorre a lise celular, né? E mais compostos serão dispersos no solvente utilizado. O maior rendimento, como já citado, ele foi obtido foi de 22,06 nas condições de 50 graus Celsius, 80% de potência e SSR de 1:10 grama por ml. Além disso, o extrato obtido nas condições de 40 graus Celsius, 80% de potência e SSR de 1:15 obteve o melhor TPC e o melhor DPPH, qual foi o comparado. Além disso, ensaios fitoquímicos qualitativos e quantitativos são necessários para a determinação do tipo e o isolamento de compostos antidiabéticos presentes na Bauhinia variegata. Eu queria agradecer, muito obrigado, à PRPPG por toda a estrutura disponibilizada.